Olá, meus amores! Videoaula de língua portuguesa de hoje. Hoje a gente vai falar sobre fábulas. Minha gente, fábulas são muito interessantes, muito legal. Porque, gente, as fábulas, além de ser uma história, tá certo? De ser um texto, um tipo de texto resumido, mas essas fábulas costumam ter uma moral. A gente sempre aprende com essas histórias, com as fábulas. Então, é muito legal as fábulas, tá certo? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre as fábulas, tá certo? Eu vou ler uma fábula para você, não só uma. A gente vai precisar de ler duas fábulas aí, tá certo? Então, preste bastante atenção, tá? Então, o tema de hoje é o quê? Fábulas, tá certo? Então, a gente vai ver aí as fábulas direitinho, tá certo? Ou seja, gente, as fábulas são uma narrativa. O que é uma narrativa? É um texto que sempre é contado por alguém, tá certo? Todos os personagens das fábulas sempre são animais, tá certo? Vai aparecer muitos animais, tá certo? Os personagens são animais que no final da história vai trazer uma moral para vocês. O que é a moral, como eu falei, vocês vão aprender com aquela história, vai lhe ensinar algo, tá certo? Que você deve fazer de correto. A história vai mostrar normalmente uma coisa que é errada e vai lhe ensinar o que é certo para ser feito, tá certo? Então a fábula de hoje, tá? A primeira fábula de hoje é sobre a cigarra e a formiga, que eu acho que vocês já ouviram sobre essa fábula. Então, a fábula da cigarra e a formiga você vai encontrar na página 34 do seu livro. O que é que essa fábula diz? O seguinte, ó. A cigarra e a formiga. Tendo a cigarra cantado durante todo o verão, viu-se ao chegar o inverno sem nenhuma provisão. Foi à casa da formiga, sua vizinha, e então lhe disse: Querida amiga, pode emprestar-me um grão que seja de arroz, de farinha ou de feijão? Estou morrendo de fome. Faz tempo que não come? Perguntou-lhe a formiga, avara de profissão. Faz. E o que fez a senhora durante todo o verão? Eu cantei, disse a cigarra. Cantou, é? Pois agora dança. Moral da história, tá certo? A gente vai descobrir aí ao longo do tempo. Essa narrativa do seu livro é uma narrativa um pouco diferente da história, que é contada de diversas formas, a história da cigarra e da formiga. Eu vou contar para vocês de outra forma que a gente pode encontrar. Vocês podem encontrar essa história da seguinte forma também, tá? A cigarra e a formiga. Num dia solheiro de verão, a cigarra cantava feliz. Enquanto isso, uma formiga passou por perto. Vinha fadigada, carregando penosamente um grão de milho que arrastava pelo formigueiro. Por que não ficas aqui conversando comigo? Disse a cigarra. Ela então respondeu: Não posso, preciso arrecadar comida para o inverno, respondeu a formiga. Por que hei de preocupar com o inverno? Comida não nos falta, respondeu a cigarra, olhando ao redor. A formiga não respondeu, continuou seu trabalho e foi-se embora. Quando o inverno chegou, a cigarra não tinha nada para comer, no entanto, viu que as formigas tinham muita comida, porque tinha guardado no verão, distribuindo foi lá na casa da formiga, a cigarra, e pediu comida, dizendo que estava com fome. A formiga então falou: a comida eu trabalhei para ter, você ficou o verão todo cantando. Então, daí a cigarra compreendeu que tinha feito mal. Moral da história: não pense só em divertir-se, trabalhar e pensar no futuro. Então, toda fábula ela vem uma moral na história, tá? Então, dependente da que você encontrar no livro, encontrar no seu livro, essa fábula ela quer lhe ensinar que você precisa trabalhar para ter as coisas. A cigarra ficou o tempo todo na mordomia, não trabalhou. Quando chegou o inverno, não tinha comida nenhuma. Por quê? Porque ela não trabalhou para guardar. As formigas tinham muita comida, muitas comidas,
porque ela trabalhou o verão todo para guardar comida para o inverno. Então, às vezes a gente é assim, né? A gente quer as coisas, mas não fez nada para ganhar. E tem gente não, que trabalhou, que lutou para ter as coisas. Então, vocês também têm que, por exemplo, às vezes vocês querem um brinquedo e a mãe não deu. Então, para que você tenha as coisas, você não colabora, não guarda seus brinquedos, não ajuda a mamãe e quer as coisas. Então, vai dançar igual a cigarra, não vai conseguir as coisas. Porque a gente também precisa ajudar o papai e a mamãe para a gente ter as coisas, tá certo? Então, vocês vão responder aí as questões da página 35 e 36 envolvendo essa fábula. Encontre as informações a seguir nas referências do texto, a cigarra e a formiga, e copia e responde. Qual é o autor do texto? No finalzinho tem dizendo que é La Fontaine, Jean de La Fontaine, certo? Jean de La Fontaine. Você vai colocar o título do livro, onde o texto foi retirado do livro Fábulas, que está em negrito lá no finalzinho do texto, tá? Quais são as estações do ano que aparecem na história? Ele fala de duas estações do ano na história, que é o verão, onde a formiga trabalha, e o inverno, onde elas se guardam por causa do frio, né? Então, essas duas estações. Escreva o que cada personagem fazia durante o verão. A cigarra fazia só o quê? Cantava. E a formiga trabalhava. O que a formiga quis dizer com a frase cantou é, pois agora dança. Marca a alternativa correta. Que a cigarra deveria procurar uma escola de dança. Que a cigarra só cantou e não guardou comida no verão e ela iria ficar sem comer. Ou ela convidou a cigarra para dançar. Então, pensem bem aí direitinho, marca a opção correta. O que você achou da atitude da formiga e da cigarra? Converse com isso com seus colegas e o professor que resiste. Em seguida, resiste aí a resposta no seu livro. Gente, o que é que você achou da atitude da cigarra? De ficar lá só se divertindo, cantando? Eu achei incorreta, porque se ela queria comida no inverno depois, ela tinha que ajudar, parar um pouquinho de cantar, não é? E ajudar. Então, você vai colocar aí sua opinião, o que é que você achou, tá? Seria em sala, a gente ia formar uma resposta, né? Com a opinião de vocês e com a minha, a gente ia criar uma resposta, mas você aí em casa vai fazer só. O que é que você achou da atitude da cigarra e não trabalhar e a atitude da formiga e não ter dado comida à cigarra? Você achou certo ela não dar comida à cigarra? Então, você coloca a sua opinião aí. Na página 36, você vai fazer um desenho que representa o que você faria se estivesse no lugar dos personagens da fábula. Se você fosse a cigarra, o que você faria de diferente? Ou você faria a mesma coisa que a cigarra fez? Você vai aí desenhar, tá certo? E depois vai desenhar, se você fosse a formiga, o que você faria. Então, aí é sua ação, tá ok? Aí tem aí um pouco saiba mais, que acredita-se que Esopo foi um escravo. Um pouquinho sobre quem foi Esopo. Diego Velavez. O que é um Esopo, tá? Acredita-se que Esopo foi um escravo grego que viveu na antiguidade e que foi liberto por seu senhor, que teria ficado encantado com suas histórias. Esopo, então, teria partido em viagem contando suas fábulas por onde passa. Ele nunca chegou a escrever as próprias histórias, mas elas foram repetidas pelo povo através do tempo, até que outros escritores resolveram escrever. Um deles foi Jean de La Fontaine, que viveu no século XVII e foi um grande responsável por popularizar essas histórias, fábulas. Êxopo era uma pessoa que ele contava fábulas bastante, mas nunca suas histórias foram contadas. Então, quem decidiu contar essas histórias foram alguns autores, como o que a gente acabou de ver aí da cigarra, da formiga e a cigarra, sobre a fábula, né, da formiga e da cigarra, que foi escrito por ele, tá certo? Por Jean de La Fontaine, certo? Agora, na página 37, gente, vocês vão ver que vai existir aí um travessão. O que é travessão, professora? A gente vai trabalhar um pouco de travessão, tá certo? Travessão é um sinal, uma sinalização de que estamos usando aí uma fala, que a pessoa está falando no texto. O texto está sendo narrado. Quando ele aparece o travessão,
esse traço maior em frente, vai vir no início do parágrafo. Aqui, ó, esse é travessões. Esse travessão significa que alguém está falando na história. Em qualquer história, você encontrar o travessão significa que alguém está falando. Os personagens estão falando da história, tá certo? Então, releia o trecho da fábula A Cigarra e a Formiga. Marque as falas da formiga com lápis azul e a fala da cigarra com lápis vermelho. Então, você vai voltar lá no texto, vai ler, a que for a fala da formiga, grifa assim, com lápis de cor azul. Grifa, faz um risquinho embaixo, sublinha, tá certo? E o que for a fala da cigarra, você passa um tracinho vermelho embaixo, certo? Aí tem o seguinte, faz tempo que não come. Aí tem dizendo, faz tempo que não come, é a fala de quem? É a fala da cigarra, da formiga ou da cigarra? Vai ser a fala da formiga, então você vai passar um tracinho azul embaixo. Faz. Respondeu o quê? A cigarra. Então, essa palavra faz, que foi a fala da cigarra, faz, ela falou assim. Então, você vai grifar de vermelho. E o que fez a senhora durante todo o verão? Quem foi que perguntou isso? A formiga. Então, você vai passar um tracinho azul. Aí, quem respondeu assim, eu cantei, eu cantei. Quem falou? A cigarra, um tracinho vermelho embaixo, tá certo? Então, para sinalizar a fala dos personagens, usamos travessão. Então, na frente, para dizer que alguém está falando, a gente coloca esse travessão, que é um hífen maiorzinho, um traço maior, tá certo? Que vai estar aí na frente da fala da pessoa. Observe o diálogo entre a formiga e a cigarra e depois copie usando o travessão para marcar a fala de cada um. A fala deles estão aqui no balãozinho, ó. Você vai pegar essa fala, antes de escrever, vai colocar um travessão na frente, tá? O sinal de travessão. Então, quem é? Travessão. Primeiro, travessão, escreve quem é. Depois, sou eu, Dona Formiga. A cigarra. Sou eu, Dona Formiga, a cigarra. Quem falou isso foi Dona Cigarra. Lá você bota o travessão na frente, travessão. Sou eu, Dona Formiga, a cigarra. Você vai escrever aí onde tem essas linhas, tá? Depois vai vir aí um texto para vocês. Para essa atividade, tá certo? A gente vai precisar depois de uma outra fábula. Mas antes disso, você vai completar aí a cruzadinha, colocando o nome de alguns animais que aparecem na história. O que é que você vai ter aí dessa fábula? Número 1, cigarra. Você vai colocar 2, tem a Dona Formiga. 3, o violão, né? Que tocava aí o violão. 4, o formigueiro, onde a formiguinha guardava as comidas. E 5, a folha, que as formigas levavam. Você conheceu a fábula. Agora você vai conhecer a fábula. Você conhece a fábula do Leão e o Rato? O professor vai contar para vocês aí essa cena. E depois você vai observar uma cena dessa fábula e criar um diálogo entre os personagens. Escreva nos balões, depois copie esse diálogo usando travessão para marcar a fala de cada um. Então, gente, eu vou ler para vocês a história. Vocês prestem atenção. Você vai criar um diálogo entre o leão e o rato de acordo com a fábula que eu vou contar. Então, vamos lá. O leão e o rato. Estava um rato prestes a ser devorado por um gato faminto, quando um leão que passava por perto, comovido com seu desespero, espantou o gato para longe. Refeito do susto, o ratinho agradeceu. Aí a fala do ratinho. Muito obrigado por salvar minha vida, majestade. O senhor é o rei da floresta e não precisaria se incomodar com um ser tão insignificante como eu. Mas um dia eu hei de lhe retribuir este favor. O leão, que não havia feito aquilo pensando em recompensa, seguiu seu caminho. Pobre ratinho, falou o leão. Pobre ratinho, como poderia ele retribuir um favor ao rei dos animais? No dia seguinte, o leão estava andando distraído quando pisou em uma rede estendida para aprisioná-lo. Assim que pôs a pata na armadilha,
A rede se fechou sobre o seu corpo. Ai de mim, ficarei aqui a noite inteira até que cheguem os caçadores e me matem, sem dó nem piedade. Eis que pela estrada vinha passando o ratinho, seu amigo. Ao ver o leão naquela situação, prontificou-se no mesmo instante. E já que vou retribuir o favor que você me fez. E pôs-se a roer as cordas até livrar o leão das redes dos caçadores. Então, gente, lição, a moral da história aí, gente, é a gente ajudar, não é? Sem pensar em recompensa. Porque a recompensa ela vai vir. Quando a gente ajuda de coração, a recompensa vem. Então, o leão nem pensou, não é? Ajudou o ratinho, não pensou em ser retribuído, mas em um momento ele precisou aí da retribuição do leão. Então, lembra aí da fala que eu falei aí direitinho. Primeiro, o rato agradeceu lá o leão por salvar ele, não foi? Do gato. E o leão disse que pobre ratinho, como é que ele iria recompensar? Que o rato disse que iria recompensar ele, certo? Então, feito isso, você vai fazer essa historinha. Na página 39, você vai trocar ideias com o colega sobre qual é a moral da fábula, a cigarra e a formiga e o leão e o rato. E escrever a seguir. Da formiga e a cigarra, qual é a moral da história? Não pensar em só se divertir, trabalhar e pensar no futuro. A cigarra não pensava no futuro, então a gente tem que pensar no futuro também, certo? Trabalhar e pensar no futuro. E qual a moral da história? O que é que a gente aprendeu com a história do ratinho, do leão e o rato? A gente aprendeu que, gente, uma boa ação, ela vai gerar outra boa ação, né? Uma boa ação ganha outra. Então, vocês vão escrever aí, né? Que uma boa ação ganha outra boa ação. Então, quando a gente faz, como eu falei, né? Algo de bom para alguém, a gente vai acabar recebendo algo de bom novamente. Então, é que vocês vão escrever aí na página 39. Na página 40, para finalizar a aula de hoje, vocês irão recortar, tá certo? Lá no material de apoio, página 4 do material de apoio, vocês irão recortar umas frasezinhas e organizá-las, tá certo? No espaço aí abaixo. Você vai organizar colocando passo a passo como começa a historinha. Então, como é que começa a história lá? Durante o verão, enquanto as formigas trabalhavam para armazenar alimento, a cigarra passava seus dias a cantar. Primeiro pedacinho que você vai colar. Depois você vai colar. Com o passar dos dias, o inverno chegou. É o outro pedacinho da história. A cigarra começou a sentir muito frio e muita fome. Terceira parte da história. A cigarra encontrou então a casa de uma formiga e resolveu pedir ajuda. Outra parte da história. Gente, se vocês notarem, não tem um finalzinho da história. O que é que vocês vão fazer? Vão voltar lá para a fábula, o finalzinho da fábula, e vai escrever o finalzinho. Como aconteceu o finalzinho da história? Não tem, aí vocês vão copiar aí o finalzinho, tá? Então, é isso, gente. As fábulas, gente, foram feitas para a gente aprender algo sobre essas histórias, tá? Existem muitas fábulas, muitas fábulas. A gente vai até trabalhar na próxima aula da Assembleia dos Ratos, quando os ratos se reuniram para uma decisão. Então, a gente vai ver aí essa fábula muito interessante. Então, a gente pode aprender, gente, de diversas formas. E a história, as histórias, né? Sejam elas narradas, curtas, com animais, vai fazer com que a gente possa refletir e aprender. Então, as fábulas têm o sentido de nos ensinar, tá? Colocando como personagem animais, mas a gente tem que se colocar como se no lugar daqueles animais, tá certo? Então, na próxima aula, a gente continua aí, ler mais algumas fábulas. A gente vai ver a fábula da Assembleia dos Ratos. Então, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula, gente. Tchau!